Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Alisson, de História, e esse é o primeiro vídeo, específico para os alunos, os estudantes do segundo ano do ensino médio. Momento, que vocês sabem que ainda estamos impossibilitados de termos aulas presenciais, então é importante que vocês acompanhem essa série de videoaulas para que tenham, de fato, não só condições para realizarem as atividades do PET, aí as atividades complementares, mas também para terem um real entendimento, uma compreensão da matéria, do processo histórico, tá? Então é essa o meu objetivo. E eu espero que vocês, todos vocês, acompanhem essas videoaulas. Eu irei postar esse vídeo, e os posteriores no YouTube. E mais para frente, assim que o Google Classroom, o Google Sala de Aula, que é o aplicativo, que nós iremos utilizar ao longo de 2021, é essa a ferramenta. Assim que tiver tudo estruturado, esse material também estará lá, para que vocês acessem no momento em que acharem necessário. Eu gostaria de iniciar fazendo uma revisão de temas importantes que foram vistos em 2020. E a escravidão, e o funcionamento dessa escravidão como um negócio bastante lucrativo é um tema muito importante, vital para ser visto, analisado, estudado, até mesmo para a compreensão do Brasil contemporâneo, para o Brasil de hoje. Tá? Muito da nação, muito do Estado brasileiro, e da história brasileira está impregnada de mais de 300 anos de escravidão. Durante a história brasileira, se nós pegarmos de 1500 até hoje, nós tivemos muito mais tempo de escravidão do que de abolição. Então, muitas características que compõem o Brasil, a explicação está na escravidão, nesse processo. A escravidão, ela tem registro, aí de milhares de anos, desde as primeiras sociedades lá na Mesopotâmia, no atual Iraque, onde é o Iraque, a Turquia, aquela região, já existiam isso há 6, 7 mil anos atrás. Impérios, o Império Romano, a própria Grécia, as cidades-estado gregas, aqui na América, o Império Inca, o Império Azteca, as cidades-estado maia, regiões, da Ásia e na própria África. Então, vários reinos africanos conviviam com a escravidão no seu cotidiano. Vindo para cá, para o Brasil, para a América Portuguesa, que se tornou o Brasil, nesse contexto. Então, ao longo de mais de 300 anos, os escravos vindos da África foram responsáveis pela produção de boa parte das riquezas do Brasil. Então, um terço, calcula-se, de todos os africanos forçados a virem para a América, um terço veio especificamente para o Brasil. Dos quase 12 milhões retirados à força, próximo a 4 milhões tiveram como destino o Brasil. Milhares, milhões morreram dentro da própria África, nesse percurso do aprisionamento até o litoral. Outros milhões morreram no caminho, na travessia, e outros milhões morreram nos primeiros anos, ou de fome, ou de doenças, ou de maus tratos, ou de banzo, que era uma tristeza, uma depressão profunda.
diferença importante aí que existia, né, na escravidão da antiguidade e na escravidão existente entre os reinos africanos é que você tinha uma escravidão por guerra, né? Então a guerra justa, dita justa, né? É claro que ela só é justa para quem vence. Então, prisioneiros de guerra, né, eram feitos de escravos. Havia uma escravidão por dívida, poderia ser durante a vida toda ou por determinado tempo, né? As pessoas às vezes endividadas elas se davam como escravos por 5, 6 anos, né? Ou para tentar, né, sobreviver. É... Mas esses escravos que existiam na antiguidade, uma diferença é que não havia a questão étnica, né, a questão racial. Então, por exemplo, entre o Império Romano, você tinha gauleses, vocês tinham romanos, você tinha cartagineses, você, né, poderia ser do Oriente, poderia ser da própria Itália, poderia ser da África, não importa. Se você estivesse dentro das fronteiras, você poderia se tornar escravo, né? Mas o que vai acontecer é que nessa escravidão dita moderna, o conteúdo étnico, o conteúdo racial, ele vai ser importante. Os primeiros a serem utilizados como escravos aqui na América Portuguesa, o Brasil, será a população indígena. Né? Algumas pessoas acreditam que o tratamento dado pelos espanhóis às populações indígenas foi pior, digamos assim, do que o tratamento dado pelos portugueses aos indígenas aqui. Não, não. Né? Na verdade, o registro da carta de Pero Vaz de Caminha, né, da frota de Pedro Álvares Cabral com os indígenas encontrados, né, na Bahia, parece colocar que foi algo bem tranquilo, né? Não houve conflito naquele momento, né? Mas poucos anos depois, os indígenas já perceberam quais eram as intenções dos portugueses aqui. Na verdade, o Brasil ele era um entreposto comercial. O principal objetivo dos portugueses ao chegarem, né, ao atracarem seus navios aqui, era o descanso, era repor com alimentos, com água, alguma reforma no navio, na embarcação e resgatar algumas toras de pau-brasil, que davam lucro menor do que as especiarias, né, adquiridas na região das Índias, no Oriente, mas dava lucro. E os responsáveis por extrair o pau-brasil eram os indígenas. Então os portugueses chegavam aqui e já tinha ali nas feitorias, né, as toras já cortadas. Então quem dava esse duro eram os indígenas, né? No primeiro momento eles trocavam, né, esse trabalho por alguns instrumentos, inclusive o próprio machado de ferro, né? Os indígenas utilizavam machado de pedra. Então, o machado de ferro, obviamente, ele tinha, né, um poder de corte maior, então interessava aos indígenas, mas que faziam esse serviço. E, posteriormente, né, esse primeiro momento aí mais tranquilo, ele cai por terra, né, porque os portugueses eles vão realmente entrar em conflitos com os indígenas. Na verdade, eles vão já estar matando por questões de doenças, né, o primeiro contato ele é mortífero para várias populações indígenas, mas depois essa troca, esse escambo de pau-brasil por alguns instrumentos, né, facas, tesouras, machados, não vai existir não, né? Vai existir a forçação do trabalho escravo indígena, não só, né, na extração do pau-brasil, mas o plantio da cana-de-açúcar. Os portugueses eles demoraram quase que 100 anos para fazer o contorno
do continente africano, de 1415 até 1498. Né? É o início da expansão marítima em 1415, a tomada de Ceuta, no Marrocos, até a chegada em Calicut, em 1498. E, obviamente, durante esse contorno, o chamado périplo africano, os portugueses eles magiavam o litoral e estabeleceram alguns contatos com povos africanos e com alguns reinos africanos. Então, além de adquirirem ouro, marfim, pimenta, adquiriram também seres humanos, escravos, né? Lembrando mais uma vez que a escravidão existia dentro da África, não é uma criação portuguesa, não é uma criação europeia. E muitos desses escravos, eles começaram a trabalhar em arquipélagos que pertenciam a Portugal, a Ilha da Madeira, né, o arquipélago dos Açores, ali para o plantio da cana-de-açúcar. Na verdade, foi uma espécie de teste, digamos assim, para o que viria a ser o Brasil. E a partir de 1570, cada vez mais escravos africanos, o maior número, né, começa a chegar aqui no Brasil. Por quê? Por uma série de fatores. Primeiro, os indígenas eles estão morrendo. Eles são propensos, né, às doenças, eles não têm uma série de anticorpos que contra a gripe, contra a varíola, contra o sarampo. Né? Então muitos morreram no primeiro contato. Além disso, muitos fugiram. Né? Eles conheciam a terra, então muitos fugiram. Foram para o interior do continente, o interior do Brasil. Inclusive, os cariris, né, que viviam onde hoje é a cidade de Pirapora, a região de origem deles é onde é o Ceará. Eles saíram do litoral e vieram até aqui, né, fugindo dos colonos portugueses, né, em busca de uma região melhor, né, para viver e sobreviver. Mas, voltando, além da morte por doença, além da fuga, né, há uma questão importantíssima, que é a questão econômica. O tráfico de escravos africano era muito mais lucrativo. Uma vez que você tinha que deslocar de uma região, atravessando o oceano até o Brasil, até a América Portuguesa, obviamente o valor daquela peça era muito mais alto do que alguém que era retirado da própria região. Então, o escravo africano ele era mais valorizado do que o escravo indígena. Uma vez que a Igreja Católica proibiu a escravidão indígena, mas não falou nada com relação à África, inclusive até falou que não, tá beleza, né? Afinal de contas, eles são pagãos, eles vão ser batizados no Brasil, tá liberado. Então, cada vez mais um número maior, né, de africanos começam a desembarcar no Brasil, no litoral brasileiro. Então, na África, né, os escravos eles eram adquiridos pelos traficantes a preços baixos, né, e revendidos a preços altos na América. Com o que eles pagavam, né? Com açúcar, com tabaco, com aguardente, né? Com armas, com munição. Né? Pagavam a quem? Aos reinos, né? A traficantes que viviam na África. Então eles faziam esse acordo, eles não invadiam o território e aprisionavam. Eles já tinham feitorias no litoral e eles adquiriam os escravos que eram feitos pelos próprios africanos. Né? Inclusive tem um vídeo que eu postei para vocês, é um trecho de um filme, Amistad, né, dirigido pelo Steven Spielberg, excelente filme, mas o trecho em que fala especificamente sobre essa travessia desde o início.
Então, um dos personagens do filme, né, ele vivia num povoado com esposa e filhos, e ele é capturado por africanos, por um outro povo. E, né, ele é enviado para o litoral. E lá ele e uma série de outros africanos eles são vendidos, né, trocados por armas. A travessia não era fácil, obviamente. O tempo dependia, né? O tempo da travessia dependia muito de para qual região era destinado, né, esses escravos. Para Recife, a média 35 dias, para Bahia 40, para o Rio de Janeiro 2 meses, né? Então, obviamente, pelas péssimas condições de viagem, né, o índice de mortalidade ele era alto. Né? Claro que os traficantes não estavam ali propositadamente querendo matar, porque era prejuízo. Mas as condições, né? Vou colocar um número máximo possível dentro de um espaço mínimo. Então, os navios negreiros eram conhecidos também como tumbeiros, né? De tumba. Então, você tem aí navios que com condições para 300, 400 pessoas, você tinha ali 1.000 pessoas, né? Entre homens, mulheres, crianças, né? A maioria homens, né? Mas você tinha mulheres também e crianças. Ficavam ali tentando, né, compactar no menor espaço possível. E claro que urina, fezes, era tudo ali. Né? Era tudo ali. E a comida era né, às vezes sobra uma quantidade mínima de água, né, um calor intenso, imaginem. Não, é inimaginável, né? Numa boa. Há um relato, as pessoas que foram feitas de escravas e foram para onde hoje é os Estados Unidos, você tem ali uma série de relatos, né, escritos por esses ex-escravos. Aqui no Brasil isso já é mais raro, mas existiu um escravo que ele viveu aqui no Nordeste e ele consegue fugir. Na verdade, ele vai para os Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos ele acaba escrevendo suas memórias, né? O Baquaqua. E ele fala que um dos momentos mais terríveis da existência foi essa travessia no navio negreiro. Bem pior do que todos os momentos, segundo ele, que ele viveu, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os que conseguiam sobreviver, né, a essa viagem infernal ficavam em depósitos, né, esperando para se recuperarem, digamos assim. No Rio de Janeiro, existe uma região lá do cais, o Valongo, né, que inclusive há alguns anos atrás, até mesmo em 2019, foram encontradas ruínas, né, desses antigos depósitos. Então foi criado ali um sítio arqueológico, né? E depois eles eram colocados à venda, né? Eram leiloados ou já haviam sido comprados antes, né? Pelos clientes, óbvio. Os homens adolescentes, né, e mais jovens tinham um preço maior, né? Muitos que eram da mesma família eram separados. Você tinha ali, né, vários grupos sociais. Então, desde pessoas que já eram escravas na África e continuaram escravas aqui no Brasil, até mesmo camponeses, até mesmo médicos, até mesmo professores, até mesmo princesas, príncipes, reis. Mas para os traficantes, né, e para os compradores, nada disso importava. O que estava chegando ali era mão de obra escrava, né? E havia a tentativa de retirar quaisquer capacidades de resistência desses homens e mulheres que chegavam aqui. Inclusive, dentro do navio negreiro, vinham pessoas de várias regiões para dificultar
a comunicação entre eles e para dificultar uma possível revolta. Aí são as principais regiões de onde vieram os escravos e os principais destinos, né? Litoral, né? Em determinado momento, no início, para Salvador, depois o Rio, depois o Rio de Janeiro, e é claro que uma vez no litoral, depois eles eram revendidos para a região do interior, mas principalmente o Nordeste e depois no século XVIII, anos 1700, para a região das Minas Gerais, né? Então da região da Guiné, do Congo, né? O rei do Congo, antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil, já fazia comércio de escravos com os portugueses, né? Da região de Angola e posteriormente aí de Moçambique. Obviamente a condição de trabalho era péssima, né? Ah, e dependia muito também da região e do senhor, né? Se você fosse um escravo rural, era uma situação. Se você fosse um escravo urbano, era outra. Se você tivesse nascido aqui no Brasil, era uma situação. Se você era recém-chegado e não soubesse nada da cultura e da língua, era uma outra situação, né? Mas o fato único e que liga era a condição de escravo. Você tem uma série de castigos físicos que eram aplicados também dependendo aí do senhor, né, e da época. Óbvio que nenhum senhor queria matar o seu escravo, pelo menos não até o momento em que ele tivesse de volta o valor que ele havia pago, né? Até mesmo porque em 2 anos, às vezes menos, o valor pago por um escravo já retornava, digamos assim, já era lucro todo o trabalho posterior. Mesmo assim, a expectativa de vida média, dependendo da região, era de apenas 5 anos. Os escravos que trabalharam na região das Minas Gerais, a expectativa de vida média era de apenas 5 anos. Então, não é difícil entender e perceber que a sociedade brasileira ela é uma sociedade violenta historicamente. Né? Esse papo de que aqui no Brasil nós somos pacíficos, às vezes chamados de passivos, né? Apáticos, não é bem assim. Nós temos aí, durante boa parte de nossa história, né, um grupo responsável por escravizar outro grupo. Então há uma tensão muito grande, até mesmo porque o controle, né, do senhor para com o escravo se dava através da violência. Obviamente, se havia a repressão, o controle, também havia a resistência. Sempre houve resistência. Obviamente, a fuga, tanto individual quanto coletiva, era uma forma de resistência. Então, a fuga para os quilombos, e não só para os quilombos, né? Às vezes eles ficavam na própria imediação ali próximo, né? Muitos adoeciam e morriam, né? É o chamado banzo. Então, você aparentemente você não tem nenhum problema físico, né? Mas a sua inadequação, né, àquela situação é tão grande que você adoece e morre, né? Havia também aí formas de resistência mais extremas, né? Uma delas é o suicídio, né? É algo complicado, mas em vários momentos, né? E em várias sociedades, o suicídio não era colocado apenas como resultado da depressão, mas por uma opção, né, de luta, uma opção política. Não sei se vocês sabem, né? Só uma curiosidade. O
o presidente, né, o Getúlio Vargas, o político que por mais tempo ficou no poder no Brasil no século XX, ele suicidou, né? E foi uma opção política, né? Mas voltando, né, as mulheres provocavam abortos, né, uma vez que elas eram estupradas pelos senhores. Uma outra coisa também, uma outra história que muita gente acredita que havia uma relação consensual entre senhor e escrava. Obviamente que não, né? Então, as mulheres escravizadas aqui no Brasil, além da questão do trabalho escravo, ainda havia esse assédio sexual e essa exploração sexual. Então, muitas engravidavam e, obviamente, para o senhor, o resultado, né, daquela violência seria mais um escravo. Então, muitas mulheres optavam por abortar, né? Outros assassinavam os feitores, os patrões, tacavam fogo, né, na plantação, ou quebravam o maquinário, né, ou sabotavam, ou faziam chamado corpo mole. Né. Vamos falar um pouco sobre os quilombos, né, em que havia uma tentativa de se recriar a vida que existia na África. Às vezes, alguns grupos indígenas também ocupavam os quilombos, tá? Porque mesmo com a proibição da Igreja Católica para a escravidão indígena, é óbvio que isso não foi respeitado, né? E em regiões consideradas mais pobres economicamente, o trabalho escravo indígena ele era muito mais intenso do que o trabalho escravo africano. Por exemplo, na região de São Paulo, né? Os bandeirantes eles tinham uma função ali não apenas de procurar pedras preciosas ou ouro, né? Eles estavam atrás de seres humanos, de índios, para serem escravizados. Então, muitos indígenas, né, viam também ali uma forma de resistir se associando, né, dentro dos quilombos. Às vezes até mesmo não escravos, né, mais pobres também habitavam. Né, e havia a prática da agricultura, né, do artesanato, cultivavam uma série de alimentos, às vezes comercializavam com vilas e cidades próximas. Havia alguns quilombos, né, que eram especializados não no plantio, mas eram bandos mesmo. Né, então eles assaltavam viajantes, cidades, né, faziam tocaias mesmo e tal para adquirir armas, por exemplo, para se fortalecer e continuar, né, resistindo. Obviamente, né, a importância de Palmares aí para a história do Brasil, do Quilombo de Palmares, né, uma vez que foi um dos maiores, né, e teve entre 20 a 30 mil, na verdade era uma série de quilombos que formavam ali uma sociedade. E de 20 a 30 mil, ou seja, mais populoso do que a maior parte das cidades do Brasil da época, né? Foi o que por mais tempo durou, quase 100 anos. Existiu onde hoje é o estado ali de Alagoas, né? Então era uma série na época era província, ali, capitania de Pernambuco, mas onde hoje é Alagoas, né? Então era uma série de aldeias, de quilombos que formavam uma grande sociedade. Há uma série de histórias criadas, né, ou acreditadas hoje aí sobre o quilombo, o zumbi dos Palmares. Aí existiu de fato, né? Aí um camarada lá da Bahia, né, que defende, que é do grupo gay da Bahia, o zumbi existiu e ele era gay. Né? Um outro fala, o zumbi não existiu. Aí um outro lá fala, o zumbi existiu, mas ele tinha escravos, né? É, havia um líder, o Ganga Zumba, tio, né, do zumbi, e ele tentou assinar um acordo com a capitania de Pernambuco, né, com a província de Pernambuco. A tentativa, né, por parte
dos governos ali da região de tentar aniquilar o quilombo, dificilmente deram certo. Então, eles tentaram fazer um acordo. E nesse acordo, obviamente, a liderança, né, iria escapar. As pessoas que tivessem nascido, né, nas aldeias que formavam o quilombo poderiam, né, permanecer, mas deveriam ser entregues todos aqueles que eram considerados fugidos. Né? E então o zumbi ele mata o Ganga Zumba e por discordar, né, desse acordo ele se torna o líder, o último líder do quilombo. E um bandeirante, o Domingos Jorge Velho, ele é contratado, né, além da captura, né, para a escravização dos indígenas, além aí da busca por ouro e metais preciosos, né, e pedras preciosas, os bandeirantes também eles eram mercenários, eles eram contratados para eliminar os quilombos. Então, Domingos Jorge Velho ele empreende aí uma campanha contra o quilombo e efetivamente ele consegue, né, destruir o quilombo em 1695 e o zumbi ele é morto, né, provavelmente nessa data do 20 de novembro, né, de 1695. Então o zumbi ele hoje é tido como uma referência, né, da resistência e da luta. Obviamente, essa, esses séculos e séculos, né, de relações violentas entre os diversos povos africanos com os colonos portugueses, né, os que nasceram aqui, obviamente é um caldeirão cultural, né, que surge a partir dessa convivência. Uma contribuição na música, não só com estilos musicais, mas com instrumentos musicais. Uma contribuição na dança. A capoeira hoje ela é patrimônio, né, histórico e material do Brasil. Mas a capoeira ela já foi durante muito tempo, né, proibida. Proibida, porque a capoeira ela surge como uma luta. Né? Hoje ela é dança, é esporte, né, e continua sendo luta, obviamente, tá? Mas né, percebam aí a mudança, né? Algo que já foi proibido, né? A prática, e não só durante o período colonial, não. Né? Depois que houve a abolição e o Brasil se torna, né, um país republicano, mesmo assim a capoeira ainda era proibida. Né? Isso aí nas primeiras décadas do século XX. Hoje é patrimônio cultural e histórico. Né? O candomblé, então a questão religiosa, há um preconceito, né? E o preconceito ele vem pela falta de compreensão e de conhecimento. Né? Não podemos nunca nos esquecer que o Brasil é o país que conta com a maior população católica do mundo, justamente porque os portugueses que foram o país, né, o império que nos colonizou, era formado por católicos. Poderíamos ter uma religião, então, aí, majoritariamente outra se fossem outros os colonizadores. O ponto é que o respeito tem que existir. Né? Não só porque é um direito constitucional nos dias de hoje, né? Mas por uma questão realmente de conhecimento da nossa própria história e da nossa realidade. Obviamente, né, uma contribuição na culinária e em vários outros setores, né, nos fonemas, né, nas palavras, no vocabulário, cafuné, bunda, dengo,
Calundu e por aí vai. Eu espero que vocês, né, tenham acompanhado esse vídeo até o final. Eu espero que ele tenha contribuído, né, para que vocês entendessem um pouco mais sobre esse momento, sobre esse processo histórico, né, que lhes ajude a realizar as atividades, né, e a realmente a compreender, né, a matéria, né. Obviamente, né, precisamos fazer atividades, precisamos assistir outros vídeos, vocês podem buscar outras fontes de pesquisa, né, estão totalmente liberados para fazer isso, né, para fazer esse estudo. E aguardo vocês num próximo vídeo, né? Aquele abraço.